Esse livro é a prova que, para ser bom, não é necessário milhares de páginas para causar impacto e emoções profundas. Em apenas 119 páginas, Tolstói faz exatamente isso. E aí, literários, eu sou a Rebeca Carpinelli, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Caso gostem do conteúdo, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. E eu li Felicidade Conjugal, do Tolstói. Essa foi a minha primeira experiência com Tolstói. Essa edição é da editora 34, de 2009, mas essa história foi publicada em 1859. E isso é algo muito importante porque tem que ser levado em consideração para entender o contexto que foi escrito. O Tolstói ele tinha cerca de 31 anos quando ele escreveu, quase a mesma idade do protagonista dessa história. Felicidade Conjugal foi considerada a primeira grande obra-prima do autor russo. E o Tolstói ele construiu toda essa história narrada pelo ponto de vista feminino. Uma mulher chamada Maria que consegue detalhadamente expor os seus sentimentos e o seu estado de espírito e as constantes mudanças com o passar do tempo. Esse livro tem uma fluidez narrativa excelente, que eu gostei muito das reflexões que o autor trouxe e como ele contou essa história. Foi um livro que eu ficava ansiosa para ler e descobrir onde que a história ia chegar. Para quem quer começar a ler Tolstói, esse é um excelente livro. E falando da história, Maria é uma órfã que acaba de perder a mãe, o pai já era falecido, ela está ali com seus 17 anos e ela tem uma vida muito pacata no campo, tem a sua governanta que cuida dela, sua irmã mais nova, e ela recebe a visita do protagonista, o Serguei, eu acho que é assim que se fala. Ele era vizinho e amigo próximo do seu pai. E ele visita para ver como é que elas estão, para cuidar delas, ele cuida também das finanças, ele ajuda, e ele tem todo um cuidado com elas. E ela até diz que no início ela gostava dele por hábito, porque todos na casa gostavam dele. A sua mãe havia dito uma vez que gostaria de um marido assim para ela, e ela acha aquilo muito estranho, tanto pela idade que ele tem cerca de 30 e poucos anos, e a Maria está começando uma vida, e ela também tem outras idealizações de um homem, e a Maria ela começa a experimentar sentimentos e fazer reflexões sobre a vida. Mesmo sendo pensamentos simples do cotidiano, são reflexões profundas. E essa relação ela vai mudando entre eles com o tempo. De início, uma grande amizade, que eles gostavam de conversar e trocar experiências de livros, de música, mas com a convivência, os sentimentos vão mudando. E só que tem a grande diferença de idade entre eles, algo que o protagonista masculino ele enfatiza muitas vezes nos diálogos, dizendo que ele já era um velho, mesmo com seus 30 e poucos anos, mas ela era realmente muito jovem, e ele dizia que sabia que ela só estava começando a viver. Lembrando que a história é de 1859, não dá para comparar em nada com hoje. Com 17 anos as mulheres já casavam, tinham filhos, mas como eu disse, o protagonista ele luta muito com a ideia do relacionamento, porque ele já sabe e diz que sabe o que uma jovem espera e tem grandes expectativas, e que já era muito diferente do que ele esperava e do que ele sentia. Ele já tinha chegado a certa maturidade. Ele já tinha passado por aquela fase de busca por novidade, de ansiedade, de pressa para viver. E pressa por viver o novo. Ele já estava numa fase mais tranquila da vida, ele sabia o que ele queria do futuro. Não seria para você uma infelicidade unir a sua vida a um homem velho, já vivido, que só quer ficar sentado enquanto você tem Deus sabe o que, ideias fervilhando na mente, Deus sabe que vontades? O começo da aproximação é feita com muito respeito e admiração por ambos, e mesmo com a grande diferença de idade, tudo surge com muita naturalidade de forma sólida. Mas eu logo compreendi o que ele necessitava. Queria acreditar que em mim não havia coquetismo.
E depois eu compreendi isso. Realmente não me sobrou nem sombra de coquetismo nos trajes, nos penteados, nos movimentos, e em compensação apareceu cozido à linha branca o coquetismo da simplicidade, numa época em que eu ainda não podia ser simples. Eu sabia que ele me amava, como uma criança ou como mulher, eu ainda não me interrogava. Tudo acontece muito devagar, a Maria não se apaixona apenas por ele, mas por tudo que envolve ele, os seus gostos, os seus assuntos. Ele fica muitas vezes fora por negócios e a distância também faz ela entender melhor os seus sentimentos e ela passa a querer agradá-lo também e adquirir os mesmos gostos dele. E o autor consegue narrar de forma magistral a alegria, a felicidade dessa protagonista descobrindo o amor, o primeiro amor, de forma mágica. Até que tem um diálogo entre eles que ele diz que precisa viajar e ela começa a perguntar por que ele precisa tanto viajar naquele momento, que era aniversário dela, inclusive. E com a insistência dela, ele começa a abrir um pouco o jogo. Era fácil passar a amá-la de outra maneira e que isto a divertiria. Ele enganou-se e de repente sentiu que um outro sentimento pesado como arrependimento esgueirava-se para seu íntimo e assustou-se. Teve medo de que se rompessem as suas relações amistosas e decidiu-se a uma viagem antes que isso acontecesse. E é aí que ela enfim se declara para ele e ele reluta até o final. Ele espera ela dizer, confirmar os seus sentimentos por ele, mas o sentimento dos dois é muito claro e muito evidente. Eles se casam, tem aquele início de casamento que tudo é novidade, tudo é maravilhoso e eles se amam muito e é genuíno. E mesmo com algumas situações que ela mora com a sogra e eles precisam seguir certas regras e restrições, é tudo muito bom. E eles são muito companheiros, eles se sentem muito felizes e completos um com o outro. Em momentos simples, como tomar um chá ou ficarem juntos na varanda até de madrugada conversando, se torna o ápice da felicidade deles. Só que com o tempo, a rotina e naturalmente com o passar do tempo, algo muda entre eles. O relacionamento entra em uma fase mais tranquila, que para ele é super normal, mas que para Maria é algo que começa a incomodar e trazer sentimentos ruins para ela. E isso cria uma distância entre eles. A sua tranquilidade de sempre irritava-me. Eu o amava não menos que antes, e não menos que antes era feliz com o seu amor. Mas o meu amor deteve-se e não crescia mais. E além do amor, não sei que novo sentimento inquieto começava a penetrar-me furtivamente a alma. Amar era pouco para mim. Depois que eu experimentara a felicidade de apaixonar-me por ele, eu queria movimento e não uma fluência tranquila da vida. Queria inquietação, perigos e auto-sacrifício em prol do sentimento. Havia em mim um excesso de força que não encontrava lugar em nossa vida sossegada. Para ele, que já era vivido, maduro, sabia o que ele queria, essa tranquilidade era justamente o que ele esperava. Mas ele já tinha esse medo em relação a ela, por ser muito jovem, e ele conversava muito com ela sobre isso. Eles decidem então se mudar para Petersburgo, então tem essa questão de vida no campo e vida na cidade. Ele não queria viver na cidade, o autor coloca muito a vida no campo como mais feliz e plena, na simplicidade. E a vida na cidade cheia de futilidades e relações falsas dentro da sociedade. Mas para agradar a Maria e tirar ela daquele tédio que ela estava, ele se muda e muda o estilo de vida dele. E ele inclusive diz a ela: "E o insensato quer tormenta, como se nela houvesse paz." E ela pensa: ele sabe tudo, como não o amar? Ela conhece familiares dele e todos se encantam com a Maria. Eles começam a participar de eventos sociais da sociedade, bailes, mesmo ele não gostando. Ele vai por ela e aquele tédio, aqueles sentimentos ruins que ela estava tendo em relação à vida desaparece. Tudo volta a ser novidade, ela passa a ser destaque nos lugares e é aí que a relação de poder dentro da relação deles também vai mudar. Porque até então ele era o que sabia de tudo, ela não conhecia nada, ela só vivia no campo.
Mas a Maria muda o jeito dela. Ela começa a fazer as suas próprias vontades e deixar bem claro essas vontades. Ela é muito firme nas suas decisões, estando errada ou não. Ele acompanha ela de início, mas com o tempo aquilo começa a ser um aborrecimento. Ao contrário da Maria, que estava feliz e que ela se destacava nos lugares, mas para ele aquilo tudo era futilidade. Como isso não combina conosco? Deixa isto para os demais. Essas relações falsas podem estragar as nossas verdadeiras, e eu ainda tenho a esperança de que voltemos às verdadeiras. Juntos eles ainda tentam conciliar as vontades, eles conversam muito, mas isso começa a abrir um abismo entre eles, que a própria Maria diz, e com certas situações que acontecem, esse abismo se torna muito maior. O autor demonstra e explora muito bem como duas pessoas, mesmo se amando muito, podem mudar com o tempo. E mesmo juntas, podem estar em diferentes momentos, em diferentes estados, e ver as coisas de modo diferente e terem expectativas diferentes. E com isso, criar uma rachadura na relação que talvez não tenha como voltar atrás, ao que era antes. Isso pode ser determinante para o futuro. Nessa relação, você consegue entender o lado do marido, mas também consegue entender o lado da Maria. Eu tive pena dela em algumas situações, também tive pena dele. Ambos têm defeitos, mas são pessoas muito boas, que se amam muito, mas que por razões adversas se distanciaram. E o autor coloca os altos e baixos dessa relação, que às vezes abismos são criados por palavras ditas e por aquela quebra de admiração que se tinha pela decepção causada por atitudes. E o amor e o companheirismo que era tão presente deixa de existir, mesmo antes sendo pessoas tão conectadas. A felicidade conjugal e a não felicidade também se faz presente, mas isso faz parte das fases de um relacionamento. Aqui eles vão ter filhos. No primeiro filho, a Maria ainda não consegue se encontrar com o tipo de vida que o marido queria. Ela vai ter um segundo filho e com o tempo, com a maturidade, eles entendem que não dá para voltar ao que era exatamente antes. Eles têm uma conversa muito interessante que ela lhe pergunta por que ele permitiu ela viver no mundo, por que ele não a obrigou a ficar. E ele chega à conclusão que as coisas aconteceram como deveriam acontecer. Tem uma citação que ele diz a ela que é a mais pura verdade. Todos nós devemos viver sozinhos todo o absurdo da existência, a fim de voltar à própria vida. E o autor coloca que talvez não dê para voltar e retomar o que se tinha antes, mas o amor ele pode se transformar, permanecer e até talvez mudar para melhor. As reflexões e os diálogos são incríveis, é uma obra-prima em pouquíssimas páginas. Leiam que vale muito a pena. Obrigada pela companhia e até o próximo vídeo. Tchau!